Olá! Vamos para mais uma aula de ciências. Nós estamos falando sobre elementos não vivos. Nós já sabemos que elementos vivos são aqueles que nascem, crescem, reproduzem e morrem. Agora, nós vamos conversar somente sobre os elementos não vivos, tá bom? Vamos pegar nosso livro de ciências do segundo bimestre, o rosa. Vamos abrir na página 173, por favor. Vamos lá. A tia Lívia já deixou aqui aberto. Primeira coisa, nós vamos colocar data. Hoje é dia 1º de julho, 1º do 7, tá bom? Mês 7. Vamos lá? Elementos naturais e artificiais. Os elementos não vivos, eles podem ser classificados de duas maneiras, em naturais ou artificiais. Naturais, quando vem da natureza, a pedra, a água, a terra, são elementos não vivos da natureza. E elementos não vivos artificiais, que são aqueles que foram criados pelos homens. Como vários objetos que existem, tá? A mesa, a cadeira, o celular, o computador, são elementos não vivos, mas são artificiais, quer dizer que foram criados. Vamos ler o textinho? Elementos naturais e artificiais. Os elementos não vivos podem ser classificados em naturais e artificiais. Os elementos não vivos naturais são aqueles que existem naturalmente no ambiente. São exemplos os gases presentes no ar, a água dos rios, lagos, mares e da chuva, a luz do sol, as rochas, o solo, entre outros. Então, elementos naturais são aqueles que estão no meio ambiente naturalmente, tá? A água da chuva, dos rios, dos mares, a luz do sol, as rochas, as pedras, a terra. Então, tudo que é da natureza. Tá bom? Os elementos não vivos naturais são muito importantes para os seres vivos do nosso planeta, incluindo os seres humanos. Nós precisamos da água para sobreviver, não precisamos? Nós precisamos da luz do sol. Então, eles são muito importantes para a gente também. Agora, vamos ver. Os elementos não vivos artificiais são aqueles que foram criados pelo ser humano, como os diversos objetos usados em nosso dia a dia. São exemplos os brinquedos, os objetos de plástico, os computadores, os veículos, entre outros. Então, elementos não vivos artificiais são os objetos que o homem criou. Um brinquedo é um elemento não vivo artificial? Sim, foi criado pelo homem, não foi da natureza. Então, tudo que é criado pelo homem, ele é artificial. Muitos elementos não vivos artificiais, se não forem usados ou descartados corretamente, podem prejudicar os seres vivos e o ambiente. Alguns materiais criados pelos seres humanos, como o plástico, podem causar a poluição do solo, do ar e da água, afetando de modo negativo muitos seres vivos. Vamos dar uma olhadinha? Os elementos não vivos naturais estão presentes em muitas paisagens. Olha que paisagem bonita. Aqui nós temos as rochas, a água do mar, o céu, a luz do sol. Então, são elementos naturais, não vivos, né, da natureza. Agora, vamos para a página 174. Vamos colocar a data, dia 1º do 7 de 2020. Eu no mundo. O plástico é um material feito pelos seres humanos que pode prejudicar os seres vivos e o seu ambiente, se não for usado e descartado da forma correta pelas pessoas. Objetos feitos com esse material levam muito tempo para se decompor na natureza e, quando são descartados de modo inadequado, poluem o solo e a água e causam danos aos seres vivos do nosso planeta, incluindo nós, os seres humanos. Olha esta imagem, que são vários materiais descartados de maneira incorreta. O que é descartar de maneira incorreta?
é jogar no chão, na rua, na água. Não pode. Porque olha o que acontece. Olha o desenho da foca. Tadinha. Ela ficou presa numa rede de pesca. Ela presa, ela não consegue nadar, ela não consegue se alimentar. E o que vai acontecer com ela se ninguém conseguir ajudar? Ela vai morrer. Então, qual é a importância de não se jogar lixo em qualquer lugar? É proteger o ambiente que a gente vive. Esses são exemplos de por que é importante descartar corretamente os resíduos sólidos, que são as garrafas, né, os plásticos. Todo o lixo que a gente joga, ele não pode ser jogado em qualquer lugar, ele tem que ser descartado de maneira correta. O lixo orgânico, o que é? São os restos de alimentos, as frutas que a gente não utilizou, a gente pode colocar no solo para ajudar a enriquecer o solo. E os materiais que são recicláveis, como plástico, vidro, papel, metal, pode reciclar, transformar num produto novo. Assim a gente diminui a quantidade de lixo presente no nosso ambiente. Número 1. É importante informar-se sobre as formas de diminuir a quantidade de resíduos sólidos. Aqui no livro está dizendo para formar dupla. Como a gente não dá agora, nós vamos fazer junto com o papai e a mamãe em casa a pesquisa, tá bom? Pesquisem para conhecer o que pode ser feito para reduzir o problema causado pelo plástico. Conversem sobre as atitudes que vocês podem tomar em casa e na escola para produzir menos lixo. Então, no caderninho de ciências, nós vamos lá e vamos escrever a nossa pesquisa. O que a gente pode fazer para diminuir o lixo presente no nosso planeta, para ajudar o nosso meio ambiente, tá bom? Hoje a nossa atividade de ciências é esta. Fiquem com Deus. Tia Lívia tá com saudade de vocês. Até amanhã, nossa aula online. Tchauzinho!